Meus irmãos, então, dando início ao nosso estudo, eu convido os irmãos a abrirem comigo na primeira carta de Pedro, tá? Primeira de Pedro, no capítulo de número 1, nós estaremos vendo hoje, estudando, dos versículos de número 10 ao 21. Vamos à leitura? Deixa eu dizer o seguinte. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Ó Deus santo e bendito, aqui estamos, Pai, diante da Tua palavra, Pai. Sim, Pai, queremos pedir, Pai, ao Senhor, Pai, para que, por meio do Teu Santo Espírito, Pai, possa nos iluminar, Pai. Nos ajudar, Pai, a entender a Tua palavra, nos ajudar, Pai, a compreendê-la melhor e a sair daqui prontos, Pai, para praticá-la, Pai, em santidade, Pai, em amor ao Senhor. Pai. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo, com perdão dos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, a efeito de introdução, eu gostaria aqui, rapidamente, brevemente, de relembrar com os irmãos a respeito de 3 pontos, né, que eu considero que sejam importantes para nós entendermos ou relembrarmos aquilo que nós vimos aqui na semana retrasada, né, quando nós estudamos, né, o capítulo 1, dos versículos de 1 ao versículo de número 9. Né, e eu gostaria de, em primeiro lugar, tratar com os irmãos a respeito, ou lembrar aos irmãos a respeito do contexto, né, geral dessa carta, né, algo em breve a ser feito aqui. Né. Em segundo lugar, nós veremos também aquilo que fora visto, dos versículos de 1 a 9. E por último, nós veremos aqui, entenderemos o que nós iremos estudar hoje, dos versículos de 10 ao versículo de número 21. Então, só para a gente lembrar ou relembrar do contexto da carta, né, a gente viu na semana retrasada que Pedro, né, o apóstolo Pedro, né, que é o seu autor, ele escreve essa carta, né, a diversas comunidades de crentes, né, de 5 regiões do antigo Império Romano, né, na chamada região, na parte norte da Ásia Menor, né, onde hoje é a atual Turquia, né, essas regiões Pedro vai mencioná-las, né, vai denominá-las como a região do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São para essas regiões que Pedro escreve essa carta. E o propósito de Pedro é que, em razão do sofrimento, da perseguição que aqueles crentes daquelas regiões estavam passando,
Pedro escreve com o objetivo de fortalecê-los na fé. Então, o objetivo de Pedro, quando ele escreve essa carta, né, a essas regiões, né, de modo que essa carta fosse circular entre essas regiões, o objetivo dele é fortalecê-los em meio àqueles sofrimentos, é fortalecê-los, é encorajá-los a permanecerem firmes na fé em meio ao sofrimento. Basicamente, esse é o contexto geral dessa carta. O que a gente viu na semana retrasada, né, dos versos 1 a 9? A gente viu que Pedro, ele fez questão e a todo momento ele demonstrou a grandeza dessa salvação que Deus proporcionou àqueles crentes. A gente viu como que Pedro, ele classifica aquela salvação, né, como uma salvação realizada por Deus, como uma salvação grandiosa, né? A ideia aqui de Pedro é que, a despeito do sofrimento que aqueles crentes estavam passando, a salvação deles, futura, era uma salvação certa, era uma salvação segura, né? E Pedro vai mostrar lá, como a gente viu, que essa salvação ela começa desde a eleição realizada por Deus Pai, ao escolher, né, os seus salvos, né, os seus eleitos, né? Essa salvação ela passa, né, pela regeneração, onde por meio do Espírito Santo o crente é regenerado. A gente viu também sobre a ideia da esperança viva, onde que o Espírito Santo promove na vida do crente, a ideia da herança incorruptível, da herança sem mácula, da herança imarcessível, né? E a gente viu como que o Espírito Santo, então, nessa salvação, ele santifica o crente, né? A gente viu que a santidade, né, ela é uma consequência natural da salvação. Então, basicamente, esse foi o contexto dos versículos de 1 ao 9 dessa carta. O que a gente vai ver hoje? Do 10 ao 21, Pedro vai mostrar aqui, mais uma vez, ele vai dar maior ênfase nisso, a ideia da santidade. A ideia de que aqueles crentes, uma vez salvos, uma vez eleitos por Deus, uma vez regenerados, uma vez agora tendo como alvo, né, uma esperança viva, uma herança incorruptível, né, imaculada, imarcessível, agora o alvo daqueles crentes é viver uma vida de santidade. Basicamente, esse vai ser, né, o nosso objetivo hoje, entender como que Pedro prescreve àqueles crentes uma vida em santidade. Tá ok? Basicamente, esse é o objetivo desses versículos que nós iremos ver hoje. Então, para dar início aí, meus irmãos, queria que os irmãos acompanhassem, então, comigo, a partir do versículo de número 10, tá? Onde Pedro vai dizer o seguinte: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Pedro aqui, ele começa falando, né, a respeito de uma salvação que os profetas, ele vai dizer, indagaram, né, e inquiriram. Né? Que salvação é essa a que Pedro se refere? É exatamente a salvação que ele mesmo já descreveu dos versículos de 1 ao versículo de número 9, onde essa salvação se começa na eleição de Deus pelos seus salvos, pelos seus eleitos, né? Passa pela aspersão do sangue de Cristo, como a gente viu lá no versículo de número 2, né? E também essa salvação ela é aplicada ao crente pelo Espírito Santo também lá no versículo de número 2, né? Basicamente a gente viu lá no contexto que a obra da salvação ela é uma obra trinitária, é uma obra que envolve tanto o Pai na eleição, o Filho, né, na aspersão, né, no sacrifício expiatório, e também o Espírito Santo na obra da aplicação dessa salvação, né? Essa salvação, né, que os profetas aqui indagaram e inquiriram, a gente viu também que é uma salvação que envolve aquela regeneração, lá no versículo 2 também, a ideia da esperança viva, da herança, né, a ser recebida pelo crente, e em especial a gente viu que essa salvação é uma salvação que por vezes, no caminho dessa salvação, até a salvação final em Cristo, na sua volta, há necessidade de se passar por tribulações e sofrimentos, como um teste para o amadurecimento da nossa fé. Então, basicamente, é dessa salvação que Pedro aqui se refere. Quando ele fala foi desta salvação, foi a respeito desta salvação. Ele vai dizer que os profetas aqui indagaram e inquiriram, né? A ideia aqui é que essa salvação
ela não é algo novo na história, né? Essa salvação não é algo que começou a ser pregado pelos apóstolos, ou por meio de Pedro, ou de Paulo. Essa salvação já era tema de inquirição, de investigação, né? De indagação por parte dos profetas do Antigo Testamento. A ideia aqui de inquirir, né, ou indagar, que Pedro usa aqui, é a ideia de pesquisa diligente, né? É a ideia de averiguar, é a ideia de analisar, é a ideia aqui de busca diligente, de pesquisar, é de investigação, como ele vai dizer no versículo de número 11, né? Basicamente aqui, o que os comentaristas bíblicos afirmam é que naquela época, né, quando aqueles profetas, né, recebiam a revelação de Deus, né, muitas vezes eles, embora fossem ali os oráculos da revelação de Deus e profetizavam aquilo que Deus falava a eles, muitas vezes eles não entendiam plenamente o significado daquilo que eles profetizavam. Eles não entendiam, por vezes, né, 100%, né, ou daquilo que eles profetizavam, ou mesmo aquilo de que outros profetas profetizaram. Então, a ideia aqui é de que eles se dão a essa tarefa de indagar o significado daquilo que eles recebem. Então, eles pesquisam, eles inquirem, eles fazem perguntas, eles tentam entender que salvação fora essa. Aquilo que eles recebem de Deus, né, a profecia, a revelação que Deus dá a eles, era exatamente, e em especial, principalmente a respeito da salvação do homem. Então, a ideia aqui é de que eles fazem o máximo possível para entender essa salvação, para entender que salvação era essa salvação, né? Então, a ideia é de que eles fazem perguntas, eles indagam, eles tentam entender essa salvação. Lá em Lucas, capítulo 10, Jesus, né, quando ele vai se dirigir aos discípulos, ele vai dizer assim, ó: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. A ideia aqui de que aqueles discípulos que estavam ali com Jesus tinham um maior entendimento a respeito da revelação que aqueles profetas de antigamente não tinham, por isso ficavam tentando entender. Tá? E aí ele vai continuar com essa mesma ideia aí no versículo de número 11, quando ele vai dizer assim, ó: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Aqui, basicamente, a ideia é de que esses profetas, eles profetizavam sobre uma salvação futura. E eles faziam isso sob a ação e movidos pelo Espírito Santo que neles estava, como vai dizer aí Pedro, né? A ideia de que o Espírito Santo os revelava que no Messias futuro haveria uma salvação. Mas a ideia aqui é de que eles não sabiam exatamente quando isso aconteceria. Essa ideia aqui de ocasião ou circunstâncias oportunas que eles investigavam. É a ideia de que eles saberiam que havia uma salvação no Messias futuro, mas eles não saberiam ao certo como ou quando se daria essa salvação. Então, a ideia aqui do Espírito que neles estava é a ideia de que o Espírito provocava a mente daqueles profetas, fazendo com que eles inquirissem, né, indagassem o quando dessa salvação. Quando o Messias virá? De que maneira virá? Em que circunstâncias ele virá? Então, essa é a ideia de que eles investigavam as circunstâncias ou a ocasião dessa salvação. Eles vão fazer isso aí, Pedro continua dizendo assim, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então, aqueles profetas, eles entendiam que essa salvação futura a ser revelada pelo Messias vindouro, ela se daria através dos sofrimentos desse Messias. Eles sabiam disso, né? A ideia de sofrimentos referentes a Cristo, né? E não só os sofrimentos referentes a Cristo, ele vai fazer questão aqui de dizer também, e sobre as glórias que os seguiriam, né? A ideia de que Cristo, o Salvador futuro, ele não só passaria por sofrimento como necessário à salvação do seu povo, mas esse sofrimento
ou seria seguido da sua glória. A ideia aqui de que esse Cristo, após o seu sofrimento, ele seria glorificado, ressurreto, assunto aos céus, ele seria ali entronizado, ele estabeleceria o seu reinado. Então, qual é a ideia aqui? É de que a glória de Cristo seria precedida por sofrimento. Então, qual é o ponto de Pedro aqui? Por que Pedro faz questão de mostrar essa ideia de glória sendo precedida por sofrimento? É porque o contexto daqueles leitores era de sofrimento. Era isso que eles passavam. Naquele contexto, eles estavam sendo perseguidos, sendo atribulados, sendo difamados. Então, o ponto de Pedro aqui é mostrar para aqueles crentes ali que o caminho natural da vida deles era o caminho de Cristo. Era um caminho de sofrimento e só depois a glória. Ou seja, a glória era precedida antes de sofrimento. Por isso que Pedro faz questão aqui de dizer que esses profetas anunciaram uma salvação que seria dando testemunho dos sofrimentos e da glória que seguiria ao Messias, né? Um comentarista, que eu trouxe aqui uma frase dele, ele vai dizer assim, ó: parece que essa é a ordem da experiência do povo de Deus. Ele está destinado à glória, mas o caminho passa pela experiência do sofrimento. Estar nesse caminho significa estar no caminho trilhado por Cristo e que leva à glória. Então a ideia é: Cristo sofreu para nos salvar, né? Em seguida, ele foi glorificado, né? Paulo vai dizer, né? Se com ele sofremos, né? Com ele reinaremos. Então, a ideia de glória precedida antes pelo sofrimento. Esse é o caminho natural do crente, né? Nessa vida, né? A ideia de que nós sofreremos antes da glória, né? Basicamente essa é a ideia. E aí no 12 ele vai continuar aí, ó, dizendo assim, ó, versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Né? Pedro vai dizer aqui que esses profetas, né, a esses profetas foi revelado, né, ou seja, eles sabiam, porque a eles fora revelado, né, que as coisas pelas quais eles falavam e profetizavam, e a revelação acerca da salvação futura, não teria aí, a ideia aí, né, a ideia de que essas coisas foram reveladas por aqueles que pelo Espírito Santo do céu, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. A ideia aqui é de que eles sabiam que o alvo daquelas profecias, daquelas promessas, né, não eram eles mesmos. A ideia aqui é de que o alvo, essa profecia, né, a ideia daquilo que eles falavam, era para uma época posterior, era para uma geração futura. Né? Por isso que ele vai dizer que a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros. Né? A ideia aqui é de que o conteúdo, né, do Antigo Testamento foi escrito em especial para o povo do Novo Testamento. Né? Paulo vai falar lá em Romanos mais ou menos algo a respeito disso. Ele vai falar assim, ó, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então a ideia aqui é de que naquele tempo, né, se tinha ali as sombras, né, os tipos, né, as figuras e as promessas, e nós temos então ali a realização, né, o cumprimento dessas promessas. Esses profetas sabiam que aquilo que eles falavam e profetizavam teria como alvo não eles, não a sua época, a sua geração, mas Pedro vai dizer aqui a voz, né? E a ideia aqui de que eles ministravam essas coisas, né? A ideia de ministrar aqui no original lá vem da raiz de diaconia, né? De serviço. Ele é um ministro cristão, aquele que serve, aquele que serve a igreja. Então a ideia aqui é de que os profetas, né, no seu ofício, né, eles serviam não a si, mas eles serviam à revelação cristã, a ser dada no futuro, a ser compreendida melhor no futuro, hoje gerações futuras. Né? E o texto vai dizer aí que essas coisas, né, que eles anunciavam, né, também foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vai dizer Pedro aí, vos pregaram o Evangelho. Basicamente a ideia aqui é de que o mesmo Espírito Santo, né, que falara aqueles profetas, né, do Antigo Testamento, foi o mesmo Espírito Santo, né, que estava também nos apóstolos, que vos pregaram o Evangelho. Ou seja, aquele
Mesmo Espírito que revelou aos profetas do Antigo Testamento sobre uma salvação futura, é o mesmo Espírito que revelou aos apóstolos o como dessa salvação se deu no presente. Basicamente, é essa a ideia. Então, aos profetas do Antigo Testamento, esse Espírito revelou as promessas, né? E aos apóstolos, ele revelou o cumprimento dessas promessas, né? Então, a ideia de que o mesmo Espírito que revelou aos profetas é por esse mesmo Espírito que os apóstolos pregaram o Evangelho àqueles crentes, né? E Pedro vai dizer aí que essas coisas, essa salvação futura, né, ele vai dizer coisas essas que anjos anelam perscrutar, né? A ideia aqui é de que tamanha é a grandeza dessa salvação prometida, né, e conferida e concedida aos crentes, né, que até os anjos, eles anelam perscrutar, né? Anjos aqui, né, a gente sabe que os anjos são muito superiores, né, em força, né, em sabedoria, né, em poder do que os homens, né? Mas ainda assim, os anjos, eles anelam entender melhor a salvação, né? A ideia aqui de anelar é a ideia de desejar ardentemente, a ideia de ansiar. E eles anelam, o texto vai dizer aí, né, anelam perscrutar, né? A ideia aqui foi traduzido como perscrutar, né? No original lá, no grego, a palavra que lá é usada tem a ideia de olhar com o pescoço esticado, né? A ideia aqui de observar de perto. É quando você descreve uma pessoa que está numa sacada de uma varanda, por exemplo, e ela coloca a cabeça para fora, assim, para baixo, né? Para entender o que está acontecendo. Então, a ideia de que os anjos, quando eles anelam perscrutar, é a ideia que eles têm grande interesse nos mistérios da salvação. A ideia que, embora eles sejam muito sábios, né, muito inteligentes, a salvação é um mistério tão grande que eles anelam entender os mistérios dessa salvação, né? Como que essa salvação ela caminha na história da igreja, na vida do crente. Essa ideia, os anjos têm grande interesse, a ideia de olhar com o pescoço esticado. Essa ideia aqui que os anjos têm grande interesse, tá? Então, qual é o ponto de Pedro aqui, né? A gente já viu que a gente está tratando de leitores, né, de Pedro aqui, que passam por sofrimento. Então, a ideia aqui é mostrar que esses leitores, Pedro está querendo mostrar para eles, que eles eram o alvo de uma salvação tão grande que os profetas do Antigo Testamento anelavam também entender melhor que salvação seria essa, onde ela aconteceria, e até mesmo os anjos anelavam entender melhor e compreender melhor essa salvação. Ou seja, Pedro escreve isso aí para mostrar que eles eram o alvo dessa salvação, que Deus os salvou, e que isso deveria levá-los ao fortalecimento, ao encorajamento. Vocês são um grande alvo dessa salvação. Deus os salvou. Tudo isso é preparado para vocês. Essa é a ideia, tá? Então Pedro quer mostrar para aqueles crentes ali que coisas que profetas e anjos anelavam entender melhor, inquiriam ou indagavam melhor sobre como aconteceria e quando aconteceria, essa salvação foi dada àqueles crentes perseguidos, desprezados, ultrajados. Isso deveria dignificá-los, né, valorizá-los como filhos de Deus, como alvo dessa salvação. Essa é a ideia de Pedro aqui, tá? Agora vamos para o 13. Pedro vai dizer assim, ó: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro aqui agora, quando ele usa a expressão aí, né, por isso, né, a ideia aqui tendo em vista essa salvação, né, tendo em vista, né, ou por causa dessa grande salvação que a vocês foi conferida, a ideia de Pedro aqui vivam de acordo em conformidade com ela. Vivam de maneira condizente com ela, ou vivam de maneira condizente com essa salvação. A ideia de que uma vez que vocês foram salvos e foram alvos de uma grande salvação proporcionada por Deus, vivam de maneira compatível com essa salvação. E a maneira compatível que Pedro vai agora passar a falar do 13 ao 21 é a vida em santidade. Essa é a maneira, por isso que ele vai dizer por isso. E a ideia aqui de, por causa dessa salvação, vivam dessa maneira, ajam dessa maneira. Essa é a ideia aqui, tá? E Pedro aqui, ele vai usar 3 expressões aqui, né,
nesse versículo aqui, né? Uma no indicativo, né, e duas no imperativo, né? Ele vai dizer aí, no comecinho, por isso, cingindo o vosso entendimento, é a primeira expressão que ele vai dizer aí. Segundo, ele vai dizer sede sóbrios, a segunda expressão. E a terceira aqui é esperar inteiramente na graça, né? A primeira expressão aí que ele vai usar, né, a ideia de cingindo o vosso entendimento, no original lá, né, no grego, né, a ideia aí é cingindo os lombos do vosso entendimento. Né? O que seria isso? Né? Essa expressão, né, lombos cingidos, é uma expressão muito comum no Antigo Testamento. Né? Por exemplo, lá em Êxodo, né, na ocasião da Páscoa, né, quando o povo deveria sair às pressas ali do Egito, Deus fazia assim, desta maneira o comereis, ali o sacrifício pascual, né? Lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. Então, uma expressão que lá é usada, lombos cingidos. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 46, vai dizer assim, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Então, qual a ideia aqui de cingir os lombos? O significado aqui é o seguinte, antigamente, as pessoas costumavam usar vestes, túnicas, né, muito longas, até os pés, né? Quando a gente for lembrar aqui do texto do Êxodo lá, né, e de 1 Reis, a ideia aqui é lombos cingidos, né, comê-lo-eis à pressa. E lá em 1 Reis, ele vai dizer lá o qual que Elias cingiu os lombos e correu. Qual a ideia aqui? Antigamente, as pessoas, elas, por vezes, né, elas puxavam, né, a bainha, né, da túnica, levantava e amarrava, né, com uma cinta, com alguma coisa na altura dos lombos. Por isso a ideia de cingir os lombos, né, até a cintura. E a ideia aqui era para que essas pessoas pudessem ter maior mobilidade, ou seja, pudessem ter maior capacidade de ação, de agir. Então a ideia de cingir os lombos aqui é essa. Então, quando alguém, por isso que você vai dizer que Elias cingiu os lombos e correu. Então, ou a ideia de lombos cingidos, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. A ideia aqui, o significado aqui é ter maior mobilidade para entrar em ação. Ou a ideia seria ficar preparado, né? Estar preparado, estar pronto. Essa era a ideia. Então, alguém que cingisse os seus lombos, né, cingisse a sua túnica na cintura, ele teria maior mobilidade. Você imagina mulheres, por exemplo, que usam vestidos longos, elas não conseguem muito, né, correr. Quando tem uma enchente, por exemplo, cheia de poça de água, elas têm que levantar um pouquinho para poder ter maior mobilidade. Mais ou menos essa é a ideia, né? Então, você vê que essa ideia de cingir os lombos, né, ficar preparado, né, estar pronto. Quando Pedro fala aí da ideia de cingindo os lombos, ou cingindo o vosso entendimento, os lombos do vosso entendimento, a ideia aqui é preparem o vosso entendimento para agir. Essa seria a ideia, ou não deixem que qualquer coisa atrapalhe o vosso entendimento, como uma túnica atrapalharia alguém de correr, por exemplo. Tanto é que a NVI, né, ela vai traduzir essa expressão assim, dizendo assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Então essa é a ideia. A NVI já trouxe o significado da expressão hebraica, tá? Então, mais ou menos essa é a ideia. Então, a ideia de mente preparada, prontos para agir, né? Alertas, seria essa a ideia, essa primeira expressão. A segunda que ele vai dizer aí no versículo é sede sóbrios, né? A ideia de sóbrios aqui, né? Sóbrios é usada também por Pedro em algumas outras ocasiões. Você quer falar? Tá. Em algumas outras ocasiões, para descrever alguém que não está embriagado, né? Então, alguém que não está embriagado é alguém que está sóbrio, né? Ou alguém que está em pleno domínio da sua capacidade, né? Alguém que tem lucidez, né? Essa é a ideia. Alguém que não está sóbrio, ela não é lúcida, não é uma pessoa lúcida, não tem autocontrole. Então a ideia de ser sóbrio aqui é autocontrole, né? Alguém que não está sóbrio, ela é levada a agir de maneira impensada, irrefletida, pensar em alguém que está alcoolizado no trânsito, né? Ela não está 100% consciente das suas ações. Então, essa é a ideia aqui de sobriedade, né? De estar sóbrio, tá? Pedro vai usar, por exemplo, essa expressão lá em 1 Pedro 5,8, quando ele vai dizer assim, sede sóbrios e vigilantes, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, a ideia aqui é de sobriedade, quando Pedro usa aqui, é a ideia da vigilância espiritual, né? A ideia da resistência à tentação, né? Resistência ao diabo, né? Manter uma mente lúcida, uma mente preparada, uma mente pronta para rejeitar a tentação, rejeitar o pecado. Então, mais ou menos essa é a ideia. E, em terceiro lugar, ele vai usar a expressão no versículo, né? Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação
de Jesus Cristo, né? A ideia aqui, meus irmãos, é que Pedro está incentivando aqueles seus leitores a esperarem na dependência da graça que está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. A gente viu na semana retrasada, né, que a Bíblia, de maneira geral, no Novo Testamento, ela traz a ideia de salvação, né, em dois sentidos, né? A ideia do já e do ainda não, né? A ideia de que nós já somos salvos, né? Nós já somos salvos. E Pedro, que vai tratar também disso, a ideia de que há uma salvação futura, uma salvação plena. Então, nós ainda não somos salvos totalmente, mas nós já somos salvos. Mas plenamente vai se dar na volta de Cristo, né? Quando Jesus se revelar. E a salvação nossa será total, será plena, será livre do pecado. A ideia aqui é de que até essa salvação chegar, nós deveremos esperar na graça de Deus. A ideia de que a salvação que nós já temos já é recheada de graça, já é recheada de bênçãos ainda nesta vida. Então nós esperamos na graça, ou na graça, né, e na dependência da graça de Deus a ser trazida na revelação de Jesus Cristo. Né? O que Pedro está mostrando aqui para a gente, né, com esses 3 pontos aí, é a imagem de um vigia, né? Você pensa num trabalho de um vigia, né? Um vigia, ele primeiro ele não deve estar embriagado, né? Ele deve estar sóbrio, deve estar preparado para agir. A ideia é de lombos cingidos, né? Ele está ali em alerta e não sóbrio, ou melhor, sóbrio, ou seja, com a mente dispersa, né? E por fim, um vigia, ele está ali o tempo todo esperando o raiar do dia. Ou seja, ele está na esperança de que aquele perigo que ele corre ali vai acabar. Então a ideia que Pedro vai usar quando ele vai falar, né, sobre entendimento cingido, né, sede sóbrios, né, esperar na graça, né, ou a ideia de esperança, mostra aqui a imagem do vigia, né, a ideia de que nós devemos, né, ser como um vigia. A ideia de que nós devemos estar com a mente preparada, né, pronta para agir, pronta para sermos santos. A ideia de que nós devemos ser sóbrios, né? Ou seja, prontos para resistir à tentação, ao diabo. E a ideia aqui de ter a esperança na graça, né? Depender da graça de Cristo até a sua volta, né? Isso faz todo sentido quando a gente, mais uma vez, entende o contexto daqueles crentes daquela época, né? Deveriam estar ali dependentes da graça de Deus, né? Sóbrios, né? Com a mente preparada para agir. Tá? Versículo 14 agora, para a gente um pouquinho, vai dizer assim, ó: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, né? Vamos lá. Pedro vai usar aqui a expressão aqui como filhos da obediência, né? Na Bíblia, de maneira geral, no Novo Testamento, até o Antigo, a expressão filho de, né, é a ideia de alguém que é caracterizado pelo seu pai. Então, alguém que é filho de alguém, ele tem características do seu pai, isso é natural, né? Alguém que é filho, né, de alguém que tem uma determinada cor, ela vai ter uma característica parecida com a cor do seu pai. Então, essa é a ideia de filhos de. Né? Quando Pedro usa aqui a expressão filhos da obediência, né, assim como Paulo vai usar lá em Efésios 5:8, quando Paulo vai dizer assim, ó, que outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Né? Então a expressão que filhos da luz, filhos da obediência, é a ideia de que nós, como filhos da obediência, nós devemos ser caracterizados por obediência. Ou como filhos da luz, nós somos caracterizados pela luz, né? Pela santidade. Tá? Então a ideia aqui, basicamente, é essa, né? Que nós somos, devemos ter a característica daquilo que nós somos filhos. Né? E Pedro vai mostrar aqui na frente que, como Deus é santo, nós também devemos ser santos. Né? Como filhos de Deus, de um Deus santo, nós devemos também ser santos. Ele vai continuar dizendo assim, ó: não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Né? A ideia aqui de Pedro, né, quando ele fala sobre não vos amoldar, né, a ideia aqui é de não assumir um determinado molde, né, uma determinada forma ou forma, né? Paulo vai usar essa expressão também lá em Romanos 12, né, quando ele vai dizer, né, não vos conformeis com este século, né, ou não vos amoldeis com este século, ou com este mundo. Né? A ideia lá de Paulo é não tomar a forma do mundo, não tomar a forma, né, o molde. Né? O que é um molde? Você coloca algo líquido, por exemplo, num molde, numa forma, no final
né, aquilo vai sair da maneira como é aquele molde, né, da mesma forma, do mesmo jeito, né, da mesma característica ali. Então, basicamente, essa ideia de não vos amoldeis, né, a ideia aqui de que o molde antigo daqueles crentes para os quais Pedro escreve não deveria ser mais usado por eles. Né? E qual era esse molde? Né? Ele vai dizer aí, né, as paixões que tinhas anteriormente. Não vos amoldeis o que? As paixões que tinhas anteriormente no tempo da vossa ignorância. Né? A ideia aqui de que no tempo da ignorância, no tempo do pecado, quando eles não conheciam a Cristo, em algum sentido aquela ignorância era compreensível. Mas agora que vocês conhecem a Deus, não há motivo, né, para vocês voltarem ao modo de vida assim, né? Então, basicamente, quando ele fala assim, paixões, né, das paixões, o que é uma paixão, né? Paixão é quando você está dominado por um sentimento. Aquele sentimento te domina. Quando Pedro fala sobre paixões que tinhas anteriormente, aqui está fazendo referência às paixões, ao domínio do pecado, né? Aquilo que o pecado os dominava. Então, a ideia de que o pecado, né, a vida de pecado, era o molde que vocês viviam. E agora não. Agora vocês não devem se amoldar a esse molde antigo, né? Qual é o novo molde que aqueles crentes tinham, né? Agora o novo molde era a vida em santidade, promovida pelo Espírito Santo. Então a ideia de que esse molde, por isso que ele vai dizer, não vos amoldeis às paixões antigas. As paixões antigas te dominavam, né? O pecado te dominava. Agora esse molde foi jogado fora. Esse molde não pode existir na vida do crente. Essa é a ideia aqui que ele vai usar. Tá? Vamos para o 15:16. Ele vai dizer assim, ó. Pelo contrário, né? Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Né? Então Pedro vai dizer assim, ó, pelo contrário. A ideia aqui é de que vocês, uma vez que o pai de vocês, né, é santo, né, ou seja, uma vez que o pai de vocês, né, a vida que o pai de vocês o chamou, né, para vocês viverem agora uma vida santa, né, assim como o pai de vocês é santo, vivam também uma vida, né, em conformidade, né, com essa santidade. Né? A ideia aqui é de que Deus, né, é o novo molde daqueles crentes, né? Quando Pedro vai dizer assim, né, segundo é santo aquele que vos chamou, né, santo é a ideia aqui de separado, né, que Deus, aquele que o chamou, é um Deus totalmente separado do pecado, um Deus totalmente santo, totalmente outro, né, um Deus que está completamente distante do pecado, né, e esse Deus que é santo, ele os chamou aqueles crentes, a ideia de que aquele que vos chamou, né, chamou para quê? Para uma vida santa, né, para uma vida de santidade, né, o próprio Pedro vai dizer isso aí, lá no capítulo 2, versículo 9, né, quando ele vai dizer assim, ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, a ideia de chamado, das trevas para a maravilhosa luz. Então a ideia de que esse Deus santo vos chamou da vida de pecado, né, para uma vida de santidade, né, das trevas para a sua maravilhosa a luz. Então eles foram chamados por Deus à santidade. A ideia de que o chamado aqui, ele é a causa e a santidade é o efeito. Então é uma relação aqui de causa e efeito. Né? Deus os chamou e a santidade é o efeito imediato desse chamado. Os quais Deus chamou, eles serão santos, deverão ser santos. Essa é a ideia. Se não é porque não foi chamado. Né? Então a santidade é a característica da vida de um santo, aquele que foi chamado. Ele vai dizer aí, né, no final, dizendo, tornai-vos santos também, vós mesmos, né, em todo o vosso procedimento. Né? Interessante que quando a gente lê algumas cartas do Novo Testamento, né, o comecinho, né, geralmente você vê ali os apóstolos, Paulo faz isso algumas vezes, né, mostrando como que a santidade, né, ela é entendida de duas maneiras. Né? Você tem aquela ideia da santidade como um status, né, como uma posição, ou seja, aqueles crentes são santos, são separados, eles ganharam um status, santidade como um status, como uma posição nova em Cristo, em Deus, né? E ao mesmo tempo você vê essa santidade como um chamado a um processo de vida, um processo natural de vida, da vida do crente. Né? Por exemplo, lá em Filipenses, né, 1:1, né, Paulo vai dizer assim, ó, Paulo, Timóteo, né, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus,
inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, né? Lá em Efésios 1, ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Então, Paulo classifica aqueles os quais ele escreve ali como santos, como pessoas que têm uma nova posição. Essa ideia, né? Por exemplo, quando você olha esse mesmo texto de Efésios, lá só no versículo 4, ele vai dizer assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Então a ideia de que vocês são santos, mas vocês foram escolhidos também para a santidade, para a vida de santidade. Então há uma santidade entendido como uma posição do crente em Cristo, um novo status do crente, mas ao mesmo tempo essa santidade ela é um chamado a uma vida de santidade, uma vida santa. Né? A ideia de posição, mas ao mesmo tempo um processo de vida. É esse processo que Pedro está falando aqui. Vocês são santos, vocês devem viver uma vida condizente com essa santidade, mas vocês devem viver essa vida no processo, essa santidade no processo de vida de vocês. Né? A ideia basicamente é essa, né? E essa santidade deve ser vivida, Pedro vai dizer, em todo o vosso procedimento. Né? A ideia de que essa santidade agora é um novo padrão de vida, é um novo padrão de conduta. Né? Cada momento, né? Cada ação, cada atitude, cada pensamento ali do crente, ele é um pensamento santo. Basicamente essa é a ideia. E Pedro ele vai agora fundamentar o que ele acabou de falar no 15, no 16, né? Quando ele vai dizer assim, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Né? É interessante que Pedro aqui, ele vai reafirmar, né, ou fundamentar aquilo que ele acabara de dizer no 15, no versículo 15, no 16 agora, com a expressão está escrito. Né? Essa expressão está escrito, né, ela é usada também, né, no Novo Testamento para a ideia de ratificar a autoridade. Não que Pedro precisasse demonstrar ou ratificar sua autoridade, mas a ideia de que quando ele usa a expressão está escrito, é a ideia de que ele está fundamentando aquilo que ele fala nas escrituras ou naquilo que já fora dito, já fora por outros profetas, por exemplo. Né? Quando ele diz assim, está escrito, ele está apelando para aquilo que o próprio Deus já disse. Isso servia aqui para dar a ideia de que ele tinha maior autoridade ainda, né? Ou isso confirmava, na verdade, a autoridade de Pedro. Né? Então ele vai dizer, o que estava escrito lá? Né? Ele vai dizer, sede santos porque eu sou santo. Né? Essa expressão aí, ela é uma expressão muito usada, né, no Antigo Testamento, em especial em Levítico. Né? A gente tem alguns textos aqui para ler. Quando lá em Levítico 20, versículo 7, vai dizer, né, portanto, santificai-vos de sede santos, pois eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Né? Então a ideia aqui é de que da mesma maneira, né, como o Pedro está trazendo aqui a ideia de pai e filho, né, como um pai, né, o filho imita o seu pai, como um filho da obediência, né, imita a obediência, ele é obediente, como filho da luz, como diz Paulo lá, ele é luz, né, a ideia ali é de que aqueles crentes deveriam imitar também a santidade do seu pai. Então a ideia é de assim como aquele que vos chamou é santo, sede santos no vosso procedimento. Essa é a ideia, porque isso, né, está escrito aí, a gente viu isso lá, tem algumas passagens de Levítico que nos mostra isso aí. Então a ideia é de que aqueles crentes deveriam imitar o pai deles que eram pai santo. Bom, vamos 17? Ele vai dizer assim, ora, se invocais como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Tá? Pedro aqui, ele vai dar àqueles crentes, seus leitores ali, mais um motivo, né, para eles serem santos. Né? E aqui a ideia de que esse motivo é o temor a Deus, né? O temor à disciplina paternal de Deus. Né? O texto, né, o versículo é um pouco quebrado, mas só para a gente entender, a gente vai por parte aqui, ele vai começar dizendo assim, ora, se invocais como pai, né, a primeira expressão que Pedro vai usar é essa aí, né, se invocais como pai. A ideia aqui de invocar, né, no texto no original lá, é a ideia de clamar por ajuda, né, é a ideia aqui de recorrer a. Em outras versões, né, está escrito lá, se vocês chamam Deus de pai, essa é a ideia. Naturalmente que aqueles crentes entendiam que por meio da pregação, né, que a eles fora transmitida, que Deus ele era o pai deles, né? É um Deus a quem eles poderiam recorrer como pai, aclamar como pai. Eles de fato faziam isso, né? Eles poderiam invocar, orar ao Senhor como pai, né? Mas ao mesmo tempo, Pedro vai dizer aí que esse pai
é aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Então a ideia aqui é a quem eles invocam e clamam por ajuda, né? A ideia de que não somente é um pai, mas também é um juiz, que julga retamente. Essa é a ideia. Então vocês chamam a Deus de pai, ok. Mas esse pai, ele é um pai que não faz acepção de pessoas, né? A ideia de acepção aqui é a ideia de que ele não trata ninguém de maneira parcial. Ele é imparcial no seu julgamento. Essa é a ideia. Né? E a ideia de que ele julga segundo as obras de cada um. Ele julga com justiça, né? Qual o ponto aqui? Pedro está querendo demonstrar que, embora aqueles crentes pudessem clamar a Deus como pai, invocar a Deus como pai, Deus, ele não manifestaria nenhum favoritismo a ninguém. Ele não demonstraria aqui, ou diminuiria o seu julgamento, a sua justiça, o rigor do seu julgamento, pelo fato daqueles crentes serem os filhos dele. A ideia é de que vocês não podem recorrer ou entender que Deus seria menos justo, ou seria aqui relaxado no seu julgamento, porque vocês são filhos dele. Pelo contrário, ele é o pai de vocês, mas ele também é o justo juiz, que julga retamente, que não trata ninguém com favoritismo. Essa é a ideia. Quando ele fala aqui sobre julgar segundo as obras de cada um, aqui os comentaristas eles se dividem aqui na ideia de que, primeiro, essa ideia de julgar segundo as obras de cada um pode ser uma referência, né, ao juízo final, né, onde Deus ele vai julgar as obras dos crentes, né, recompensar as obras dos crentes segundo aquilo que cada um fizer, né, como vai dizer lá Paulo, né, em 2 Coríntios, né, quando ele vai dizer lá que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo vai dizer isso. Então a ideia de Deus ela retribui segundo as obras de cada um. Ou aqui, alguns vão entender que Pedro está fazendo referência aqui ao juízo, à disciplina de Deus no presente, né, nesse momento. A ideia de que Deus ele disciplina os seus filhos, ele corrige os seus filhos ainda neste mundo. Né? Então qual é o ponto aqui? Né? É que Deus, ele não, ou que aqueles crentes, eles não deveriam relaxar na sua vida de santidade, porque eles entendiam que Deus é meu pai, posso viver um pouco mais relaxado na minha santidade. Não, Pedro está dizendo que, ok, ele é o pai de vocês, vocês o invocam como pai, mas ele é o justo juiz. Ele não trata vocês com favoritismo, a ideia de acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas, porque vocês são filhos dele. Pelo contrário, ele julga cada um segundo as obras de cada um. Ou seja, julga retamente. Então, o que vocês fazem será julgado, suas obras serão julgadas. Então, alguém poderia lá pensar, né? Olha, se Deus é meu pai, então eu posso viver de uma maneira mais relaxada, né? Mas Pedro diz, não, ele é o seu pai, vocês invocam como pai, mas vocês também deveriam entender que ele é o juiz de vocês. Então, ele julgará, ele disciplinará como um pai as obras que vocês fazem, né? E aqui a ideia de julgamento não é sobre a salvação, né, do crente, né? O crente está salvo, né? Ele não está falando de referência aqui ao julgamento da salvação. O crente será salvo. Aqui é o julgamento das obras, né? E aqui é ou entendido como a recompensa final, né, das obras de cada um, ou como a disciplina paternal de Deus aqui, né? Então a ideia é de que vocês são filhos, ok, vocês o chamam de pai, mas ele continua sendo justo. Então qual é o ponto de Pedro aqui? Né? É mostrar que esse temor a um Deus que é justo, não faz acepção de pessoas e que julga segundo as obras de cada um, deveria levá-los à santidade. É mais um motivo para eles serem santos, o temor a Deus. Tá? Sua licença, que ele bacharelando o ano, essa questão de filhos de Deus são aqueles que são antes filhos da obediência, porque é um contraste claro, né? No versículo 14 diz como filhos da obediência, e depois vai dizer, olha, se invocais como pai, se você se considera um filho. Então, uma das coisas magníficas da Bíblia é que ela não deixa ninguém enganado. Não deixa ninguém enganado. Tá? Os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são filhos da obediência. É aqueles que obedecem a Deus. Tá? E Jesus Cristo vai deixar isso. Eu estava falando do texto de Pedro, eu lembrei de um texto da narrativa do Evangelho, quando Jesus ele é chamado, quando ele está falando aos homens dentro de uma casa, ele é chamado pela mãe dele e pelos irmãos. Nós queremos ver a Jesus. Diga a Jesus que nós queremos vê-lo. Estão aqui sua mãe e seus irmãos aqui fora. Aí o
o enviado por Maria e os irmãos de Jesus, falam com ele, ó, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Aí ele diz, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que me obedecem, que obedecem ao meu Pai. Essa é minha mãe. E esses são meus irmãos. Magnífico, né? Perfeito. Como estão falando a mesma coisa e como não deixa ninguém se enganar. Os que são filhos de Deus é aqueles que fazem a vontade. Perfeito. A gente viu isso aí no versículo de 2, né, do capítulo 1, né, quando lá no começo Pedro vai dizer lá, né, que os crentes, né, para os quais ele escreve, são eleitos de Deus, né, segundo a presciência, ele vai dizer lá, né, vai dizer para a aspersão do sangue e para a obediência. Então Pedro já fala da obediência desde o comecinho do capítulo aí. Né, a ideia da obediência sempre sendo colocada como uma ação prática dessa santidade. A santidade, obviamente, ela vai delinear, enfim, em obediência a Deus. Vamos 18 a 20? Deixa eu tentar adiantar um pouquinho cada hora. A gente vai dizer assim, ó, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então Pedro, melhor dizendo, vai falar aqui agora sobre o preço do resgate, né? A ideia aqui, a ideia de resgatados do vosso fútil procedimento, né? Naquela época, né, um resgate, né, quando a gente fala de redimidos, né, de redenção, né, de resgate, isso faz referência à maneira como um escravo, né, ele era comprado, né, ele era liberto, né. Então, quando o escravo, alguém queria libertar um escravo, né, ele comprava, ele pagava um preço para aquele escravo, pela alforria, né, pela libertação daquele escravo, de modo que aquele escravo agora era um homem livre. Mas isso movia um preço. A ideia que Pedro quer mostrar aqui é que esse preço foi alto. Esse é o ponto aqui. Pedro vai mostrar aqui que esse preço, né, esse resgate, ele não foi, ele vai dizer aí, né, mediante coisas corruptíveis, né, como prata ou ouro, né, interessante, né, que quando Pedro usa a expressão prata ou ouro, né, ouro e prata eram objetos, né, ainda são até hoje, né, do mais alto valor, né, no sentido humano, né, e Pedro vai chamar aqui de coisas corruptíveis, né, coisas em relação ao preço que de fato foi pago, prata e ouro não são nada. Prata e ouro são coisas corruptíveis. Essa é a ideia de Pedro aqui, né, ou são coisas deterioráveis, né, coisas de pouco valor. Se comparado com o preço que foi pago, né, e qual foi o preço, né, que foi pago ali, né? Foi o sangue, né? Foi pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus, né? Lá em Isaías, né, 52, né, versículo 3, né, vai dizer assim, ó, porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Então a ideia de que o preço pelo qual um crente ele é resgatado do fútil procedimento não é com dinheiro, né, não é com prata, não é com ouro, embora isso tenha valor monetário, mas o preço é muito maior. Lá no Salmo 49, versículo 7 e 8, vai dizer assim, ó, ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. A ideia de que ninguém poderá pagar, dinheiro nenhum poderá pagar. E em Marcos 10:45, a gente vê essa ideia de resgate em Cristo Jesus, quando a gente vai dizer lá assim, ó, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a ideia de resgate. Então, qual foi o preço desse resgate? Foi o sangue de Cristo, como Pedro vai dizer aí, né? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, né? Aqui, então, Pedro faz referência aqui à ideia do cordeiro sem defeito e sem mácula. A ideia aqui, a referência aqui é o cordeiro pascual, né? A ideia do cordeiro perfeito, do cordeiro através dos quais aquele povo de Deus lá do Antigo Testamento, né, matou, né, colocou ali nas ombreiras da porta e tal. A gente conhece bem essa história, mas essa é a referência que Pedro faz aqui, né? Então a ideia de que eles foram resgatados, né, do vosso fútil procedimento, né? A ideia da vida inútil, da vida vazia, da vida improdutiva, né, que eles viviam, ou Pedro vai dizer aqui, né, que vossos pais vos legaram, no final do versículo 19, né? Quando Pedro fala que faz a referência aqui a vossos pais vos legaram, né? Pedro provavelmente está escrevendo aqui especificamente aos crentes gentios.
daquela igreja, né? E que viviam antes no paganismo. Então, a ideia de que os pais daqueles crentes, na vida pregressa daqueles crentes, ensinavam a forma pagã de viver. Por isso, fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, eles aprenderam dos seus pais a vida pagã. Mas agora eles foram resgatados dessa vida, da qual eles aprenderam dos seus pais. Então essa é a ideia aqui. E 20 vai dizer assim, ó, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Né? Pedro vai aqui afirmar aqui duas coisas. Né? Primeiro ele vai dizer que Cristo, né, o seu sangue precioso, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. É a primeira afirmação que ele faz aqui. E a segunda é que ele, Cristo e o seu sangue, foi manifestado no fim dos tempos, né, por amor a nós. Né? A primeira expressão que a gente vê aí, no versículo 20, a ideia de conhecido com efeito, né, antes da fundação do mundo, né, literalmente a expressão que é usada no original aqui é conhecido de antemão. Né? Conhecer de antemão é muito mais do que conhecer algo por antecipação, né, do que prever na Bíblia, né, de maneira geral. Né? Essa expressão, né, conhecido de antemão, que é o que Pedro vai dizer aqui, conhecido com efeito, né, ela foi usada em outras partes do Novo Testamento, por exemplo, sempre dando a ideia de predestinação, né, de eleição. Por exemplo, lá em Romanos, né, 8:29, Paulo vai usar essas duas expressões. Ele vai dizer assim, ó, porquanto aos que de antemão conheceu, a mesma ideia aí, de antemão conheceu, também os predestinou. Então, a ideia aqui é que os escritores do Novo Testamento associam a ideia de conhecer de antemão à eleição, ou à predestinação. O ponto aqui de Pedro é que Cristo, né, o qual foi conhecido com efeito, né, é a ideia de que Deus o escolheu para ser o salvador do mundo antes de criar o mundo, antes da fundação do mundo. A ideia de fundação do mundo aqui é a criação. Antes da criação, Deus o elegeu o seu próprio filho para ser o salvador do mundo. Não é que Deus criou o mundo e depois elegeu a Cristo para ser o salvador dele. A ideia é que Pedro inverte. Pedro vai dizer assim, Cristo foi escolhido para ser o salvador antes do mundo ser criado. Então essa é a ideia. Então, por isso que a ideia é de com efeito, a ideia de que Deus o predestinou para isso, né? Destinou para isso, o seu filho para isso. A ideia de conhecido com efeito antes da fundação do mundo, tá? E a segunda expressão que ele vai usar aí é, porém, manifestado no fim dos tempos por amor a vós. Então a ideia é de que aquilo que já era conhecido antes da fundação do mundo, antes do tempo, portanto, agora fora revelado, manifestado na criação, no tempo. Essa é a ideia. Então ele foi revelado a eles. Né? E a ideia de revelado, né, no fim dos tempos, né, geralmente quando essa expressão vem, né, no Novo Testamento, não é no fim, né, no último fim, lá na frente. A ideia aqui faz a referência aqui a desde o nascimento, né, morte e ressurreição até hoje. A ideia do tempo do fim, né, essa é a ideia. Então a ideia de que Cristo foi revelado na nossa era, no pós-Cristo, no pós-morte, no pós-ressurreição. Então é a ideia de que essa é a ideia de fim dos tempos, né, e por amor a vós, né, a ideia de que, mais uma vez aqui, né, Pedro quando fala isso, ele está dignificando aqueles crentes para os quais ele escreve. Ele foi morto por vocês. Então essa é a ideia. Pedro tem o objetivo aqui de valorizar aqueles crentes. E por fim, 21, para a gente fechar, a gente encerra. Vai dizer assim, ó, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Né? Pedro vai dizer aqui três coisas. Ele vai dizer aqui que por meio de Cristo, né, por meio dele tendes fé em Deus. Segundo, ele vai dizer aqui que Deus, né, o ressuscitou dentre os mortos. E por fim, ele vai dizer que após o ressuscitar, ele lhe deu glória, né, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A ideia é que por meio dele tendes fé em Deus, a ideia é de que a nossa fé, né, a nossa verdadeira fé em Deus, o conhecimento de Deus, vem por meio do Filho. A nossa relação, né, com Deus só é possível por causa do Filho. Então, por meio dele, temos fé em Deus. Por meio de Cristo, do seu Filho, temos fé em Deus. Nem é impossível que alguém diga que conheça a Deus sem conhecer o Filho. Então, é o Filho quem revela o Pai. Então, ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Essa é a ideia aqui. Então, por meio dele, tendes fé em Deus. Né? Então, segundo Pedro vai dizer aí, ó, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, né? Pedro faz a questão da ideia de usar a ideia aqui de o ressuscitou, né? Por quê? Porque a base da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Lembra o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, né? Que se Cristo não ressuscitou,
é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então, qual é a base da nossa fé? É a ressurreição de Cristo. E por fim ele vai dizer, e ele deu glória, né? A ideia de glória aqui faz referência aqui à exaltação de Cristo, desde a ressurreição até a assunção, né, aos céus, né, a sua entronização, né, à direita do Pai. Lembra que Pedro aqui, ele mais uma vez traz essa ideia de que ele foi ressuscitado, né, trazendo a ideia de que ele foi morto, mas Deus lhe deu glória. Então veio primeiro o sofrimento, mas por fim veio a glória. Então Pedro ele faz questão de colocar essas duas coisas, né, para mostrar que esse é o caminho da vida cristã. Primeiro o sofrimento, mas por fim, assim como ocorreu com Cristo. Primeiro sofreu e morreu, mas no fim Deus lhe deu glória. Então esse é o caminho da vida cristã, né? Alguns estudiosos entendem, vou fechar aqui, a ideia de que quando Pedro, né, ele faz referência aqui, nesse versículo, né, aqui no anterior, a ideia de que ele foi conhecido antes da fundação do mundo, né, de que ele foi manifestado agora, de que ele o ressuscitou e lhe deu glória, a ideia de que Pedro está fazendo uma referência aqui a uma confissão de fé da época, ou a um hino da época, que mostra 4 etapas cristológicas da vida de Cristo, né? Primeiro, quando a gente vê Pedro falando assim que ele foi conhecido antes da fundação do mundo, traz a ideia do Cristo pré-existente, né? Do Cristo que foi conhecido antes da criação, Cristo pré-existente. Quando Pedro fala lá sobre manifestado no fim dos tempos, a ideia aqui do Cristo encarnado, né? Quando ele fala lá sobre o qual ressuscitou dentre os mortos, é o Cristo ressuscitado. E por fim, ele deu glória, é o Cristo exaltado. Você tem essas 4 etapas, né? O Cristo pré-existente, né? O Cristo encarnado, o Cristo ressuscitado e o Cristo exaltado. Essa é a ideia que Pedro quer mostrar para aqueles crentes, né? E por fim, Pedro ele está aqui falando sobre isso exatamente porque essa era a condição daqueles crentes. Estavam em sofrimento, mas por fim seriam glorificados com Cristo. E ele vai fechar dizendo assim, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Né? Então a ideia de que tudo isso foi falado, né, ou foi feito por meio de Cristo, para que a fé daqueles crentes e a esperança daqueles crentes estejam em Deus. Ou seja, ainda que eles venham a morrer, né, assim como Deus ressuscitou o seu filho, certamente Deus os ressuscitará. Deus lhes dará vida. Né? Essa é a ideia. Né? Esse é o alvo principal de Pedro aqui. É mostrar que aqueles crentes têm esperança viva, né? Uma esperança diante do sofrimento. Então, basicamente, esse foi o nosso estudo. Tá? Basicamente, o que a gente aprende aqui, né? Só 2 lições aqui para a gente ver rapidamente, é que a vida cristã é um chamado à santidade. A gente viu aqui do começo ao fim, como que essa santidade, essa salvação, né, anelada, né, pelos anjos e pelos profetas, né, foi dada aos crentes, a nós, né, de modo que nós devemos viver em conformidade com essa salvação. Uma vida de santidade, vida santa, né, um procedimento comum, né, e natural de um crente. E por fim, de violar também que a salvação final deve ser um estímulo a sermos mais santos, né? A gente viu que a salvação, ela é já, mas ela também ainda não, né? Ela já ocorre, nós já somos salvos, mas ainda não totalmente, né? Ainda estamos sob a influência do pecado. Mas essa salvação que nos espera lá na frente é um motivo de expectativa, de confiança, nessa salvação final, onde Cristo reinará completamente sobre nós, né, e sobre o mundo. Né? A ideia de que essa salvação final deve ser um estímulo a nós, um encorajamento a passarmos pelos sofrimentos e pela perseguição, pela tribulação, pela difamação, enfim. Irmãos, esse foi o nosso estudo.